Flamengo entra em campo 9 horas, horário de Brasília, para enfrentar a equipe do Olímpia. O jogo é no Maracanã. O Olímpia tem uma campanha melhor que a do Flamengo. Aliás, o Olímpia fez a segunda melhor campanha, mas vive uma crise terrível. Mas, independentemente disso, é a Taça Libertadores. E, como diz o João Guilherme, a Libertadores, sim, é traiçoeira. Esse mesmo Olímpia, por exemplo, há 2 anos atrás, muito frágil também, eliminou o próprio Internacional. Nós já dávamos como certo um confronto Flamengo e Inter em 2021, e o Flamengo passou de fase e o Inter não, o Olímpia passou de fase. Né? Depois o Flamengo foi lá e aplicou uma baita goleada no agregado contra os mesmos paraguaios de hoje. Claro, com muitos jogadores diferentes. O Olímpia vive uma crise terrível, sem fim, mas o Flamengo também não vive lá um mar de rosas, porque esse problema, como você falou no início da live do Pedro. Né? Porém, o Flamengo está concentrado, é atual campeão. Eu acredito que o Flamengo consiga não só vencer, mas fazer uma vantagem interessante, até porque precisa disso. Como eu falei, o segundo jogo vai ser no Paraguai, semana que vem, no Defensores del Chaco. Né? E o Flamengo realmente precisa vencer e, se possível, abrir uma vantagem confortável. Julião, tá chegando a minha vez aqui. Mas galera, continua aí, eu vou botar o telefone no bolso e vou entrar. Agora, informação que eu vou dar daqui a pouco sobre o Sampaoli, uma parada que eu soube que ele fez. E, meu irmão, ele pediu foco total justamente por causa desses problemas que aconteceram essa semana, tá? Mas eu vou conversar com vocês já. Se você puder já ir passando as informações do jogo, onde transmite, né, prováveis times, eu já tô chegando aqui de novo. Tô aqui, vou estar ouvindo vocês. Tudo de bola. Então o jogo será hoje às 9 horas, né? Vai ter a transmissão da Paramount, né? O João Guilherme deve ser o narrador, inclusive. E a gente vai fazer, obviamente, o nosso pós-jogo também. Então o Flamengo, se possível, quer não só vencer, como tentar abrir uma vantagem confortável. Eu sei, a gente sabe que é difícil, que é bastante difícil, que é uma outra situação, que a Libertadores, independentemente disso, a gente tem que pensar em vencer todos os confrontos, com exceção do Bolívar. Foram confrontos difíceis, né? O Deportivo Pereira vencia ontem, por exemplo, o Del Valle por 1-0, até um determinado momento. Depois eu vou até assumir, eu fiquei concentrado no jogo com o Palmeiras, eu nem sei o resultado total do jogo. Mas teve Nacional e Boca. Os jogos que, na minha opinião, Gabriel, foi a maior disparidade, por incrível que pareça, o Bolívar foi infinitamente melhor que o Atlético Paranaense, que saiu na frente. O Bolívar fez um grande jogo contra o Atlético. O resto, todos os confrontos foram difíceis, né? Argentino Júnior e Fluminense, River e Inter, jogos difíceis. Então o Flamengo hoje precisa vencer, como o Gabriel falou, vai trazer uma notícia exclusiva do Sampaoli aí, né? A gente já vai passar para vocês. O Gabriel vai falar aqui para a gente. Mas o Flamengo, óbvio, um passinho de cada vez. Vencer o jogo, mas, obviamente, se possível, abrir uma grande vantagem. O Flamengo, time por time, tem condições de fazer isso, Gabriel. Jogando em casa, perante o seu torcedor, Maracanã lotado, é o atual campeão. É uma equipe infinitamente melhor tecnicamente, mas a gente sabe que Libertadores, quando se trata de futebol, já tem coisas que acontecem. E como é Libertadores, a gente tem que ter o pezinho no chão e tentar apagar esse problema com o Pedro aí, não levar isso para campo, não externar isso em campo. E sim, o Flamengo fazer o jogo dele. E se fizer o jogo dele, tiver uma noite boa, Gabriel, tem condições de fazer um grande jogo e aplicar a arbitragem toda argentina hoje. E jogo na ESPN exclusivo e também Star Plus, né? Então, hoje só grupo Disney, Star também, Plus. Eu acho que vai passar... agora tá aí, ESPN, né? Star Plus. Assim, eu acredito muito que o Flamengo hoje consiga fazer um grande... Gabriel agora tá... Gabriel tá voltando. Por isso que a gente até demorou um pouco hoje para fazer a live. O Gabriel está no aeroporto, está tentando voltar a tempo de ele acompanhar o Flamengo. A gente sabe que vai ser um pouquinho difícil, vai estar muito em cima da hora. Né? O Papa está lá nos Estados Unidos voltando para cá. E é por aí. A galera falando que eu vou ficar na receita. Não tem como, cara. Aqui eu estou embarcando ainda nos Estados Unidos, cara. Entendeu? Não tô trazendo nada. Pô, tô com meus iPhone 13 ainda, de 2 anos atrás. Tá maluco. É isso, né? Então o Gabriel Mas aí, tá Julião, eu tô preocupado com essa arbitragem argentina aí, hein, cara. Pô, cara, time do Paraguai, a gente brincou, mais uma vez falando, aquele que eu falo, pegamos Olímpia, é porque eu falo todo ano, toda vez, independente de quem seja, podia ser Palmeiras, podia ser quem fosse, eu sempre falo isso.
É uma brincadeira para dar sorte, porque sempre eu falo e o Flamengo passa. Agora, preocupante essa fase do Flamengo, a arbitragem argentina contra time paraguai, que é o time da Conmebol, né? É isso. A arbitragem argentina já é complicada. E aí você tem. Analise, Gabriel. Até o VAR é argentino. Analise uma situação. Aliás, VAR argentino é complicado, né, amigo? O próximo confronto, se o Flamengo passar, e a gente acredita que vai passar do Olímpia, tem tudo para ser um confronto brasileiro. Ou seja, Flamengo e Fluminense. Se não for um confronto brasileiro, o Flamengo fizer a parte dele, o próximo confronto pode ser um confronto argentino, né? Flamengo e Argentina, aliás. Brasil, Argentina, Flamengo e Argentino Júnior. Então tem que tomar cuidado, porque há conflitos de interesse. Né? Então, assim, o River passando do Inter enfrenta um outro brasileiro, se for o Atlético Paranaense, que vai avançar. Eu não acho que foi uma boa escolha, tá? Vou começar a ler o pessoal do chat aqui. Eu não acho que foi uma boa escolha de uma arbitragem argentina, com VAR argentino. Acho que um péssimo gosto, mas o Flamengo não tem que se preocupar com isso, né? O Flamengo tem que se preocupar em fazer o dele e tentar realmente vencer o jogo e vencer bem. Vou ler aqui alguns chats, né? O FS Penha. Papa, você vai fazer um vídeo do Museu do Flamengo? Possivelmente o Gabriel vai fazer conteúdo lá quando tiver aberto ao público, né? O Museu do Flamengo, que dizem que vai ficar uma coisa de outro mundo, né? Paparazzo aí, ele agora está colocando o celular, já ele volta com a gente e está no aeroporto, né? Você vai estar no Maracanã hoje, Paparazzo? Você lá sempre dá sorte. É verdade, rapaz. Eu, Paparazzo lá, quase a gente não perde quando a dupla tá junto, né? Mas eu não sei se o Gabriel vai chegar a tempo, não, tá? Né? Os caras chegaram aqui, daqui a pouquinho eu vou ter que me adiantar também. Mas, ó, sobre o Pedro. Para mim, o Pedro agiu muito errado, tem que ser penalizado, sim, no salário. Mas você tirar ele do confronto contra o Olímpia, você está tirando uma possibilidade de gols. Uma arma forte em você ganhar o jogo e fazer resultado. Acho que isso é um pouco óbvio, né? O Pedro, independentemente da insubordinação e da multa, ele já voltou a treinar, minha opinião. E aí você tira o Pedro de um jogo importante como esse. Na fase de oitavas de finais do ano passado, por exemplo, o Pedro fez 4 gols no Tolima, no Maracanã. Né? E ali ele começou a se destacar para a Libertadores e para o resto do ano, sendo não só o campeão, o artilheiro, mas o rei da América. Então, eu não acho que o Flamengo tenha sido inteligente nessa situação. Tem muita gente falando aí que o Gabigol foi punido contra o Palmeiras. Não é verdade. Esse tipo de multa foi aplicado em 2021 contra a Chapecoense. O Gabigol, quando brigou com o Marcos Braz, não foi punido. Não foi punido. Ele ficou de fora com um entorse no tornozelo. Ele justamente se reclamou com o Marcos Braz pelo gramado, não jogou contra o Atlético Paranaense no Maracanã, tanto que o gol de pênalti que cobrou foi o Pedro, não foi o Gabigol. O Pedro foi titular e fez um gol de pênalti, ok? E no jogo contra o Palmeiras, por ser grama sintética, ele e o Léo Pereira ainda eram dúvidas e também não jogaram. Tanto que o zagueiro que jogou e jogou muito foi o Davi Luiz. No jogo de Curitiba, o Gabigol volta. Então, nesse formato, o Gabigol não foi afastado um jogo. Só para poder contextualizar, tá, Gabriel? Ele foi sim em 2021. Fez um ato de indisciplina e não jogou contra a Chapecoense. Ok. Mas a informação que ele não jogou contra o Palmeiras porque foi retirado não procede. Ele estava lesionado. É isso. Tá, então, vamos lá. É uma grande perda para o Flamengo, o Pedro não está, até porque é o rei da América. E, cara, eu entendo como se a diretoria estivesse punindo ele, falando assim, ó, a gente vai tirar a chance de você ter mais um jogo para ser artilheiro. Você não tá, né? Eu não sei qual é, eu não sei, essa punição eu não consegui entender, Júlio. Porque você tá se punindo, cara. Porque o Pedro ser artilheiro é bom pra gente, tomara que ele seja e o Flamengo seja campeão. Então, cara, eu não consigo entender. De verdade, eu não consigo entender. Fico chateado pela punição, não é por passar a mão na cabeça do Pedro, não. Fico chateado pela questão de como foi feita a punição. Entendeu? Agora, cara, eu tô confiante, apesar disso tudo. Você chegou a falar do De La Cruz, porque eu estava conversando com aquele amigo do Mancuso, né? E eu tô com umas informaçõezinhas boas sobre o De La Cruz. Você falou alguma coisa, não? Julião?
Tô aqui, eu recebi uma ligação, aí travou a imagem. Sim, eu falei bastante do De La Cruz, falei bastante. E falei também do Lanzini, falei de todo mundo no mercado da bola, sim. Então, falaram muito aí da questão do De La Cruz indo para a Arábia, correto? Correto. Uma informação que saiu aí na imprensa internacional, saiu na Argentina também, possibilidade dele estar indo para a Arábia. O Al Duhail, que é o time do Hernan Crespo, correto? E aí eu conversei com um amigo, tá? Um amigo do Mancuso, que é muito influente no mercado da bola aí na Argentina. E esse amigo do Mancuso, Papa deu a descarga. Que isso, João? Ainda não. Falei pro Julião que é depois da live. Depois da live a gente vai para. Eu vou sentar no trono. É depois da live. Depois da live. Eu tô botando o tênis ainda, que aqui tem que tirar o tênis para passar na polícia. Bem, esse amigo do Mancuso falou o seguinte: Papa, não chegou nada, é tudo especulação. Não chegou a proposta do Aldo Rail, não tem nada. Os caras fizeram uma sondagem, né? Tem conversa e tal, mas não tem nada garantido que eles vão fazer essa proposta aí, vão pagar essa multa, tá? Não tem nada garantido. Até porque ele falou assim: o árabe também não é bobo, não. Se ele sabe que tem como negociar, ele vai negociar. Ele vai pagar a multa por quê? Para pagar mais caro? Não. Ele vai negociar, entendeu? Então ele falou para mim, cara, para não acreditar que os caras ficam especulando o tempo todo, inclusive com a questão aí do De La Cruz lá na Argentina, que não chegou proposta ainda. Pode chegar? Pode. Pode chegar amanhã? Pode. Mas até esse momento não chegou. Então até esse momento é especulação. Mas é isso, Gabriel. Ó, sobre essa situação... Não tem nada ainda, não tem proposta na mão do Aldo Rail. E o cara falou o seguinte, que vai brigar com... Ele falou isso para mim. O problema é que o River não quer vender pro Flamengo, tá? O River não quer vender pro Flamengo. E não é só por causa da Libertadores, não quer vender pro Flamengo. Então eles estão esperando uma proposta similar à do Flamengo e vão vender. Similar. Não precisa nem os caras pagarem a multa, não. Não, e vou te falar, não precisa nem ser o valor da multa e o valor tão alto, tá não. Informação. Ele falou que tá errado essa informação, não vai ser valor da multa, não. É o que os caras chegarem pagando perto do Flamengo, eles vão vender, pô. Irmão, a parada é o seguinte, agora meu celular caiu. A parada é o seguinte, sobre o De La Cruz, tá muito claro que o River Plate não quis negociar com o Flamengo desde o início. Acho que tá muito claro para mim, evidente isso, tá nítido até. Os caras... E assim, a gente critica muito a diretoria, né, Gabriel? Mas nesse ponto aí, eu não vou defender, mas eu vou entender. Sabe por quê? Porque a diretoria do Flamengo sempre deixou claro que não iria avançar muito pelo De La Cruz, porque chegou lá, perguntou quanto era, botou o preço, aí o River Plate fez um aceno de tentar conversar, o Flamengo colocou todas as situações para o Paco Casal resolver, e já levou para o River falou, cara, não vai ter negócio. E o Flamengo deixou de stand-by, realmente tentou o Claudinho, tentou outras frentes. O problema é que, aí está fazendo um pouco minha culpa, muita gente da imprensa alimentou algo que o próprio Flamengo não alimentou. O Flamengo já sabia que os caras estavam encrencando. Mas o Flamengo sempre tentava no sentido de conversar e passar para o empresário. Tanto que o Marcos Braz fala. O Marcos Braz falou e disse, olha, legal esse pet aí, hein? Ele falou, olha, está na mão dos empresários, o que a gente acha que o jogador vale. E a gente pode questionar o erro da leitura. Para mim é um erro de leitura. O De La Cruz é um bom jogador. E eu acho que o Flamengo poderia fazer um esforço maior por ele, por exemplo, como fez pelo Claudinho, pelo Wendel, e não conseguiu. Né? Eu acho que pelo De La Cruz a gente merecia um esforço maior. E o Flamengo não se esforçou. Agora, na cabeça do Flamengo, o jogador vale X, o Flamengo ofereceu X e acabou. Então é isso. Agora, se o De La Cruz sair, tem uma notícia boa. Se os clubes avançarem e realmente se enfrentarem numa possível semifinal, é um grande jogador que não enfrenta o Flamengo. Então, assim, claro, contrataram o Lanzini, contrataram o Pete Martinez, que também é bom jogador, né? Mas, vambora. Acho que tem que ser devagar. O Flamengo começa agora a sua jornada. E ela já está na possível saída do De La Cruz, né? O Pete Martinez já veio para uma possível saída. Então, eu acredito que realmente o De La Cruz vai sair, tá, Gabriel? Agora, se por acaso o negócio não andar, amigo, aí os caras vão ficar embraçados, hein? Ó, De La Cruz, Nath Fernandes, Pete Martinez, Lanzini, Aliendro, que é bom jogador. Mas